Seja bem-vindo a Sob a Mesma Face, uma narrativa que explora as fronteiras entre amor, perda e a complexidade da existência humana. Eu sou o Eric, autor desse projeto literário que agora também compartilho em forma de podcast. Aqui, a cada ato, a gente caminha ao lado de Julian e Henry pelas ruas de Paris. Obrigado por me acompanhar na criação dessa história. Então, vamos ao ato de hoje? Julian assumiu o primeiro caso realmente seu após anos de trabalho no gabinete do Fraizen Associé. Um processo difícil, evitado por seus colegas de escritório, agora colocado sob sua responsabilidade. Ele se prepara como sempre, organiza os argumentos, controla a postura, mantém o foco onde acredita que ele deve estar. Mas algo foge do previsto. O cliente tem um rosto conhecido. Logo, o que deveria ser apenas uma reunião passa a exigir mais do que preparo, exige equilíbrio. Ao final do dia, quando Julian acredita ter retomado o controle, uma mensagem simples prova o contrário. Parte 2, Caminhos Cruzados. Ato 7. Giro a caneta entre os dedos enquanto eu organizo os papéis à minha frente pela enésima vez, tentando decidir a ordem das páginas. Não há nada fora do lugar, mas alinhar as folhas me ajuda a manter alguma sensação de controle. À minha volta, o escritório segue silencioso demais para uma tarde de quinta-feira. Não é exatamente o silêncio habitual. Há uma expectativa no ar, do tipo que se instala quando algo importante está prestes a acontecer. Passei o dia revisando o caso Marchand, cruzando versões, anotando inconsistências, antecipando objeções. Já faz tempo que anseio por algo que me tire da repetição confortável dos contratos menores. Algo que exija mais de mim. O que não esperava era descobrir, pelas conversas que circulam pelo escritório, que estou à frente do caso porque ninguém mais quis assumir a responsabilidade. Tenho tendência a me atrair pelo que é visto como difícil. Há algo no desafio que parece confirmar a minha própria capacidade. Ainda assim, não deixo de sentir o peso da responsabilidade sobre meus ombros, especialmente em dias como hoje. Sinto meu corpo reagir, a antiga postura se recompõe aos poucos. Ombros alinhados, queixo firme, respiração controlada. Cresci em um ambiente onde conversas delicadas aconteciam à mesa de jantar, entre taças de cristal e frases cuidadosamente medidas. Muito semelhante a reuniões com clientes importantes como a que ocorrerá em alguns minutos. Aprendi cedo que postura antecede argumento e que o silêncio pode ser tão decisivo quanto uma resposta bem construída. Certas pessoas testam seu equilíbrio antes mesmo de ouvir o que você tem a dizer. Sophie para ao lado da minha mesa, segurando uma xícara de café. Ela fez isso algumas vezes durante a tarde, mas dessa vez não há ironia em sua voz. Ainda ensaiando? Só organizando os pontos principais. Ela observa os documentos com atenção, como se também estivesse avaliando o que não está escrito. Eles vão testar você. Não porque duvidam da sua competência, mas porque podem. Se questionarem sua leitura, não justifique demais, apenas reafirme. Gente como essa confunde explicação com fraqueza. Assinto. O caso parece mesmo ter causado certo impacto por aqui. Olhamos ao redor quase ao mesmo tempo. Algumas pessoas abaixam a cabeça em um gesto rápido, voltando aos próprios computadores, tentando disfarçar a curiosidade. Sophie os fuzila com os olhos por um instante antes de retornar a atenção para mim. Não é um caso para qualquer um. Ela inclina levemente a cabeça me observando. Mas parece que você é exatamente do que ele precisa. A frase não soa como um elogio vazio. Sophie não distribui confiança com facilidade. Por um instante deixo de sentir que apenas herdei um problema e passo a assumir que talvez eu tenha sido escolhido. Ela checa o relógio de parede e dá um último gole no café, deixando a xícara sobre a mesa. Vamos? Recolho os documentos e os organizo dentro da pasta do caso antes de fechá-la. Respiro fundo uma última vez e sigo ao lado dela pelo corredor. Paramos diante da porta da sala de reuniões. Ela leva a mão à maçaneta quando o celular vibra no bolso. Estou a caminho. Desliga e antes que eu possa dizer qualquer coisa, empurra a porta. Vou recebê-los. Entre. Uma mesa longa de madeira escura domina o espaço, polida a ponto de refletir a luz discreta que entra pelas janelas laterais.
Garrafas de água alinhadas com cuidado, xícaras de porcelana, um bule de chá, café em uma jarra térmica elegante demais para ser prática, e pequenos pratos com canapés ocupam o centro. Me pergunto para quem tudo isso é colocado ali. Tenho certeza de que ao final da reunião, quase tudo estará exatamente no mesmo lugar. Mark e mais 2 colegas já estão sentados. As vozes diminuem quando entro, até cessarem por completo. Ele abre um sorriso largo ao me ver e aponta para a cadeira ao lado dele, exatamente no centro do nosso lado da mesa. Percebo que é exatamente onde eu escolheria me sentar, nem na ponta, nem recuado demais. Pronto para o espetáculo? Ele pergunta colocando a mão sobre meu ombro. Não sabia que você iria participar dessa. Nem eu. Parece que fui escalado para compor o cenário. Representatividade de equipe, você sabe como é. Entendo o motivo. Além disso, a leveza dele pode ser útil para equilibrar o excesso de formalidade da sala. Coloco a pasta sobre a mesa, alinho alguns papéis e ajusto a caneta paralela ao bloco de notas. Mark me observa, atento. Vai dar tudo certo, Julian. Há sempre alguém para dizer isso quando é a sua primeira vez. Sei que a intenção é boa, mas o que realmente ajuda é esquecer que estou sendo observado com uma medida diferente. Lembrar apenas do trabalho, do que sei fazer. Esboço um sorriso contido. Obrigado, Mark. Ele olha em direção à porta. Onde está Sophie? Foi encontrar o cliente na recepção. Mark arregala os olhos. Ele se levanta de repente, como se o cliente já estivesse atrás da porta. Certo, pessoal, vocês já conhecem o decoro. Todos de pé. Assim que nos posicionamos atrás das cadeiras, ouço passos se aproximando pelo corredor. Sophie entra primeiro. Os 2 homens que aparecem logo atrás dela me são familiares das trocas de e-mails nas últimas semanas. Advogados internos do grupo Marchand. Um terceiro os acompanha. O reconhecimento não é gradual, é imediato. Ele está diferente do pub. O terno é impecável, a postura contida, o rosto neutro. Por algumas semanas depois daquela noite, minhas caminhadas noturnas passaram a ter um destino fixo. Se antes eu terminava nas margens do Sena ou me perdia pelas ruas do Omaha, agora meus passos me levam direto à entrada do pub. Tenho saído de casa em horários diferentes, sempre um pouco mais tarde, como se o acaso pudesse ser persuadido pela insistência. Parte de mim finge que apenas gosto mais do pub do que das ruas, do barulho controlado, do anonimato. Outra parte sabe exatamente o que está procurando. No entanto, nunca mais o encontrei. Paris tem muito desse tipo de humor. Entrega encontros como quem oferece uma amostra, breve o suficiente para despertar algo, e depois observa o que você faz com a ausência. Eu já deveria ter me acostumado. O último lugar onde eu imaginaria vê-lo novamente era aqui, no primeiro caso realmente meu em 6 anos, justo quando eu precisava que tudo permanecesse previsível. Não esperava que o caso tivesse um rosto, muito menos o dele. Sophie dá início às apresentações. Ela parece agitada. Há um leve ajuste em seu tom de voz. Monsieur Marchand, agradecemos por ter vindo. Esta é a nova equipe responsável pelo acompanhamento jurídico. Acredito que esteja a par da situação. Os cumprimentos começam do lado mais próximo à porta. Apertos de mão firmes, nomes repetidos com formalidade. Os advogados internos avançam primeiro. Ele permanece um passo atrás. Observo como sustenta a postura e percorre a sala com o olhar, antes de se mover. Quando se aproxima de mim, sinto algo se deslocar sobre a superfície que eu vinha mantendo estável. Ele estende a mão. Constant Marchand. A pressão é firme, controlada. Julien Monclar. Ele segura minha mão por mais tempo do que o necessário. O momento não é longo o suficiente para chamar a atenção, mas é longo o suficiente para existir. Os olhos dele permanecem nos meus. Não há surpresa evidente, não há sorriso, apenas um olhar profissional e limpo. Se há reconhecimento ali, está cuidadosamente contido. Soltamos as mãos. Ele contorna a mesa e escolhe a cadeira exatamente à minha frente. Mantém os olhos em mim enquanto inclina a cabeça para ouvir um dos advogados ao lado. Tento manter a postura. Abro a pasta com mais cuidado do que o habitual e espalho os papéis devagar sobre a mesa. Sophie percebe que estou adiando o início. Ela pigarreia discretamente. Podemos começar? Horas depois, caminho de volta à minha mesa com as pernas ligeiramente trêmulas. Coloco as anotações sobre ela, apoio os cotovelos e descanso o rosto entre as mãos. A reunião aconteceu como tantas outras naquela sala. Vozes se alternaram,
documentos foram desliçados de um lado para o outro. Perguntas surgiram com aparente objetividade. Busquei permanecer firme, trazer clareza para a conversa e apontar uma direção possível. Parte de mim conduziu a reunião pensando no caso, outra parte esteve excessivamente consciente da presença de Constant. Me orgulho de manter o foco onde ele deve estar, mas foi inevitável. Em mais de um momento procurei o rosto dele antes de concluir um argumento, como se a sua validação tivesse, de algum modo, se tornado indispensável. As reações dele, no fim, pesaram mais na minha leitura da sala do que qualquer outra coisa. A forma como se inclinava levemente para trás antes de discordar de algo, como interrompia sem elevar a voz, como sustentava o silêncio por tempo suficiente para que eu falasse além do que pretendia. Eu não queria ter sido pego de surpresa pela presença dele. Me pergunto se falei demais, se ofereci concessões antes da hora, ou se fiz exatamente o que a situação exigia. De qualquer forma, a reunião já passou. Decido que nada disso é importante agora. O que resta é focar no trabalho à minha frente, e é isso que faço. Há uma linha de trabalho mais definida, e consigo enxergar como o caso pode se desenrolar até o fim. O objetivo era esse, só não sei se todos os presentes saíram com a mesma sensação. Abro as anotações, releio alguns trechos, reorganizo tópicos. Busco conforto em transformar os acontecimentos das últimas horas em linhas objetivas sobre o papel. Permaneço focado até que o caso volte a ser o que sempre foi. Um problema técnico, à espera de solução, nada mais do que isso. Quando eu levanto os olhos novamente, a luz que entra pelas janelas já mudou de tom. Ouço o barulho distante de cadeiras sendo arrastadas, vejo as pessoas desligando os computadores. Entro no mesmo ritmo. Começo a me preparar para encerrar o dia. Já estou me levantando quando vejo Sophie caminhar em minha direção. Ela não diz nada de imediato, apenas puxa a cadeira ao meu lado e se senta. Então, o que achou da reunião? Volto a me sentar e trago a pasta do caso para mais perto. Foi bom entender melhor como o processo vem impactando o cliente. Acho que agora tenho um caminho mais claro para a dissolução. Explico como pretendo conduzir o caso dali em diante. Sophie não interrompe, apenas escuta. Você acha que esse é o caminho? O rosto dela permanece sério, mas o tom não é duro. Arrisco continuar. Me parece que pode levar a um desfecho mais rápido e está alinhado com o que eles esperam. O que você acha? Ela recolhe os papéis da mesa e se demora ao ler. Concorda com a cabeça, faz algumas anotações e devolve tudo para a pasta sem que eu veja o que escreveu. Marchand não costuma aparecer quando as coisas estão sob controle. O pai prefere negociações longas. O filho resolve quando decide que já houve conversa demais. Ela me entrega a pasta. Ótimo trabalho, Julian. Você foi muito bem hoje. O alívio é imediato. Você acredita que eles ficaram satisfeitos? Sophie hesita por um instante. Este cliente não costuma demonstrar satisfação. Ele apenas avança ou não. E hoje, ele avançou. Caminhamos juntos até o elevador, retomando a conversa sobre os próximos passos do caso. Sophie fala sobre prazos, sobre a necessidade de manter o controle da narrativa. Eu concordo, acrescento um ponto ou outro. A ansiedade após a reunião agora já parece distante. As portas do elevador se abrem para a recepção quase vazia. Isabelle se levanta da cadeira quando nos vê sair. Julian, tenho algo para você. Há um sorriso incomum em seu rosto que me deixa intrigado. Ela se inclina para baixo do balcão e retorna com um envelope sem identificação, apenas meu nome escrito na frente. Isso chegou há pouco. Pensei que já tivesse ido embora. Fico sem reação. Não é o tipo de coisa que acontece comigo, muito menos no trabalho. Isabelle espera que eu o pegue. Como não me movo, ela o coloca sobre o balcão. Seguro o envelope por um instante antes de abri-lo. Dentro, apenas um cartão firme e espesso, sem ornamentos. As palavras escritas à mão são claras, não há ambiguidade. Ainda assim, fico parado, encarando o papel. Leio algumas vezes até que não haja mais espaço para nada além do óbvio. Restaurante L'Ambroisie. 20 horas. Constant. Esse foi mais um ato de Sob a Mesma Face, e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Esse projeto é independente, feito com bastante carinho, e cada pessoa que acompanha me motiva a continuar. Se quiser ouvir os próximos atos, é só se inscrever no Substack e nas redes sociais. Nos vemos no próximo ato.